Olá, este é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. Bom dia, doutor Fernando Gomes. Feliz Natal para o senhor. Foi boa noite de Natal? Foi boa noite de Natal. Feliz Natal para você, para toda a sua família e para todos vocês que acompanham a gente todos os dias aqui no Novo Dia. Pronto, então agora vamos trabalhar nesse dia de Natal, que a gente trabalha todo dia, né, doutor? Nosso primeiro tema de hoje é o anúncio da Turquia sobre a eficácia da vacina produzida pela chinesa Sinovac. Os pesquisadores turcos divulgaram que a Coronavac tem eficácia de 91,25% e é provável que essa taxa ainda aumente. O país se tornou o segundo local de testes a produzir o imunizante. As autoridades da Turquia anunciaram que nenhum sintoma importante foi detectado entre os voluntários e somente uma pessoa teve uma reação alérgica que não foi considerada grave. Bom, o Brasil, Turquia e Indonésia são os três países em que a Coronavac está sendo testada. Essa informação, doutor, vindo da Turquia, que é conflitante com a informação aqui do Brasil, a gente já falou, mas pode melhorar ou acelerar o nosso processo por aqui? Sem sombra de dúvida, nesse momento que estamos vivendo, toda a informação relacionada às vacinas em geral, ela acaba tendo um papel muito importante na construção do conhecimento e existe uma responsabilidade muito grande na divulgação dos dados. Isso não só aqui, mas também ao redor do próprio mundo. Então, se a gente ainda não tem o resultado da fase 3 aqui, mas de alguma forma a gente tem acesso a essa informação do trabalho que foi feito e vem sendo desenvolvido em outro país, apesar de existir, obviamente, diferença genética das pessoas que compõem um determinado país, a gente pode comemorar. É como aquela criança que acorda um pouquinho antes do tempo, dá uma olhadinha no saco do Papai Noel ou pertinho da árvore, ali vê que o formato do presente é compatível com o que ela desejava. Enfim, eu acho que a gente pode ficar, sim, com um pontinho de felicidade. Ah, esperança, pelo menos esperança, né, doutor? Agora, por que o imunizante ele tem que ser testado em vários países e os dados adquiridos na Turquia não podem ser usados pela nossa agência reguladora aqui? Bom, em teoria, Luciano, ele pode ser testado em um determinado país e essa informação tem sentido científico e médico para ser levado em consideração. Porém, quando a gente fala de um tema tão importante como esse, a gente está falando de uma doença infecciosa que tem uma característica pandêmica, é importante que quanto mais robusto for a coleta dos dados e a análise dos mesmos, melhor. Então, por mais que a gente já tenha ali uma noção de como a própria vacinação da população deve funcionar e que a eficácia é maior do que 90%, é importante que os dados tabulados em diferentes países venham a compor todos esses resultados. E muitas vezes trazendo informação e segurança adicional para cada país, e no caso, o nosso. Bom, vamos então para o nosso próximo tema, que é a imunização contra a Covid-19. O doutor Anthony Fauci, que é um dos mais importantes especialistas em pandemia no mundo, falou sobre as possibilidades da imunidade coletiva. Fauci afirmou que nos Estados Unidos, mais de 90% das pessoas precisam ser vacinadas para que o país consiga chegar a essa chamada imunidade de rebanho, assim, né, que a gente chama mais popularmente essa imunidade coletiva. Mais de 1 milhão de norte-americanos receberam a primeira dose da vacina desde o início da campanha em 14 de dezembro. O imunologista Anthony Fauci havia falado alguns meses atrás, doutor, em 60% e 70% de vacinados para alcançar a imunidade de rebanho. A gente está falando ali de 1 milhão de vacinados, a população dos Estados Unidos são de mais de 300 milhões, 320 e poucos milhões, se não me falha a memória. Então, doutor, o que pode ter levado a essa mudança da percepção do Anthony Fauci sobre a imunidade de rebanho? Uma coisa que, sem sombra de dúvida, influencia qualquer pessoa que está à frente de saúde pública são os números. Então, quando a gente tem a informação de que os números são crescentes, que não está existindo um controle, que a situação é preocupante, isso faz com que o profissional que está à frente venha a ter, por mais que tenha todo um conhecimento racional teórico, ele se sensibilize. Então, se eu posso trabalhar com uma faixa de 70% a 90% da população, e os números ainda estão maiores, eu vou colocar 90%, se possível mais. Em medicina, a gente sempre trabalha assim. Por exemplo, a gente vai fazer uma cirurgia, existe um protocolo chamado time-out. E a gente, antes de começar qualquer procedimento, checa se todo o equipamento está lá, se toda a equipe que vai fazer o procedimento está presente. Isso você imagina, para um indivíduo dentro do centro cirúrgico. Quando a gente fala na responsabilidade, que é cuidar de uma população como um todo, sempre você vai nivelar para cima. Desde que, obviamente, você tenha recursos, mas sempre você vai olhar no topo para conseguir garantir o que seja de mais eficiência e eficácia para toda a população.
Agora, doutor, lá no início da pandemia ou no meio da pandemia, a gente falou bastante em imunidade de rebanho, agora acalmou. Mas lá no meio da pandemia, a gente falava bastante em imunidade de rebanho. Algumas pessoas defendiam que se o vírus circulasse, a gente ia conseguir essa imunidade de rebanho. Teve até autoridade, eu cheguei a entrevistar algumas autoridades que falavam, não, aqui na cidade a gente tem mais o vírus circulando, a gente está próximo da imunidade de rebanho. E essas mutações do vírus agora jogaram por terra tudo isso, né? O que acaba acontecendo é que a imunidade de rebanho, ela tende a acontecer com qualquer doença infecciosa que tenha essa característica epidemiológica, epidêmica. Qual que é o problema? Você vai pagar muito caro por isso, porque você paga não só a tentativa de tratar as pessoas, como mortes, na verdade, como desfecho final. Portanto, a gente trabalha com o conceito da vacina, que é para estimular o sistema imune das pessoas, para que tenham uma resposta imunológica suficiente, que o vírus, por mais que ele tente então penetrar e ser transmitido de uma pessoa para outra, ele não consiga. E dessa forma, então, você fragiliza essa capacidade dele. Então, quando a gente fala de imunidade de rebanho, é quando você chega num número crítico tal de pessoas de um determinado país, pode ser de uma cidade, depende do horizonte que você está olhando, do universo que você está olhando. Você, então, consegue garantir que, mesmo que uma pessoa tenha a infecção, ela não consegue passar para frente e alastrar com a característica avassaladora que a gente vem observando. Vamos então ao nosso próximo tema, que é a volta das restrições no estado de São Paulo. Durante os feriados de fim de ano, São Paulo retorna à chamada fase vermelha do plano de flexibilização. Todas as regiões do estado estão em alerta devido ao aumento de casos, internações e mortes pelo novo coronavírus. Nesses dias, o atendimento presencial está proibido em shoppings, lojas, escritórios, bares, academias, salões de beleza e outros serviços que não são considerados essenciais. Doutor, qual é a importância da população do maior estado do país respeitar essa medida e mais, como se adaptar em tão poucos dias que as pessoas costumam aproveitar com plena liberdade esses dias de festa? Então, acaba sendo um grande desafio do comportamento para o brasileiro. Acho que é o primeiro que a gente tem, porque brasileiro, paulista, paulistano, enfim, assim sucessivamente, né? A gente pode imaginar em qualquer lugar do nosso próprio país. Então, você tem ali Natal e Ano Novo. Classicamente, essa última semana, ela é super disputada para que as pessoas possam ficar livres de suas obrigações, possam viajar para algum lugar, ou mesmo assim, ficar tranquilas e poderem circular de uma forma diferente. Quando vem essa ideia e esse conceito e essa orientação da restrição, essa norma, né, podemos falar assim, as pessoas acabam tendo um conflito, principalmente emocional, que faz com que a gente tenha mais ansiedade, que isso se torne algo desconfortável, desagradável. Mas o que precisa ficar claro é que sempre existe um objetivo com essas orientações. Se você consegue com que pessoas não circulem de uma forma desorientada e com isso a gente acabe abaixando a nossa guarda e propagando o coronavírus, você de alguma forma está influenciando nessa situação. Doutora, a gente tem falado bastante em mutação do vírus agora e alguns cientistas defendem que se o vírus para de circular, diminui a circulação dele, as chances dele ter essa mutação e essa adaptação, no caso eles chamam de adaptação dentro dos nossos ambientes, ela vai diminuindo, ou seja, a gente contribuiria cada vez mais para diminuir essas mutações se a gente fizesse o vírus parar de circular, ou seja, se a gente tivesse o isolamento social. Procede, doutor? Então, procede, só que como uma arma a mais potente para que isso venha acontecer de uma forma de fato eficiente, vem o papel da vacinação. Porque por mais que a gente adote algumas normas e a gente tenha essa questão do distanciamento social, do uso de máscara, da limpeza das mãos, nós temos um poder máximo disso. Se todas as pessoas ficassem isoladas, a gente não conseguiria ficar 100% isolado. É muito difícil isso de ser conseguido de uma forma solitária. Só de se utilizar máscara, de todo mundo estar entendendo essa situação, de mudar o comportamento, você já tem um impacto positivo nesse sentido. Agora, o vírus, ele se divide dentro do corpo de uma pessoa doente. E o processo de divisão, que, entre aspas, é alucinado, é uma produção muito grande, é nesse ponto em que as mudanças da característica genética podem vir a acontecer, que não é exclusivo do coronavírus. Isso acontece com os demais vírus, principalmente nesses que têm essa questão da transmissão respiratória e acaba acometendo muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas numa situação como essa que a gente está vivendo, de muitas e muitas pessoas infectadas pelo vírus, fica fácil, aumenta a probabilidade de que isso venha a acontecer.
Agora, o que a gente acompanha nas cidades brasileiras como um todo é a diminuição da taxa de isolamento cada vez maior. Difícil encontrar uma cidade que tenha taxa de isolamento maior de 50%. E aí, voltando a essa decisão do governo de São Paulo de retornar à fase vermelha, algumas cidades do litoral sul de São Paulo e até do interior disseram que não vão adotar essas medidas restritivas, não. Agora, doutor, essas cidades são exatamente as cidades onde as pessoas migram nessa época de festa. As pessoas vão, na época de Natal, visitar os seus parentes no interior ou vão para o litoral aproveitar esse período de festas. Qual o prejuízo disso para a atual situação da pandemia? Você imagina o seguinte, essa situação, esse recorte específico do comportamento do brasileiro que faz com que a gente fique preocupado. Porque você tem que ver o outro lado da moeda também, né? As pessoas vão se divertir e para isso você precisa de uma infraestrutura que esteja funcionando para que isso aconteça. Então, quando vem uma restrição, isso provoca, na verdade, uma certa revolta nas pessoas. Mas o que eu acho que tem que ficar claro aqui, e isso pensando no horizonte, não só para agora, é que agora a gente coloca uma lente de aumento nessa situação, é que talvez, durante todo esse ano, até a gente ter o processo da imunização coletiva sendo efetivado pela vacinação, a gente precise dar um passo para trás, às vezes, dar alguns passos para trás, avançar, flexibilizar um pouquinho e voltar para trás. E depende muito do nosso comportamento e entendimento para entender o que está acontecendo. Porque, na verdade, não é que é uma restrição e você é simplesmente vai obedecer aquilo de uma forma não racional. Isso faz parte de um jogo em que todos nós estamos e somos, na verdade, atores importantes e principais. Porque um ponto de fragilidade, um comportamento diferente, ele pode levar a perdermos um pouquinho de espaço nessa luta contra a pandemia. Vamos agora a uma ótima notícia, porque hoje é Natal, doutor. A gente quer uma ótima notícia, por favor. Então você pode acompanhar lá no site cnnbrasil.com.br, que é uma família de São Vicente, no litoral sul de São Paulo, esse que eu acabei de citar, recebeu um verdadeiro milagre de Natal. Valdemar Alves, de 99 anos, ficou 8 dias internado depois de ser infectado pelo novo coronavírus e olha só, ele teve alta no dia 24, conseguiu passar a noite de Natal com a família. Doutor, depois de um ano tão complicado, o espírito de Natal ajuda a recuperar todo esse abalo emocional que nós tivemos. É normal, doutor, chorar com essas notícias? Eu estou esses dias chorando com qualquer comercial que passa, dando esperança para 2021. Eu quero acreditar em 2021. Naturalmente, a gente entra num período do ano em que os valores relacionados com a família, com o fechamento de todo um ciclo, com a abertura de um novo que vem pela frente, deixa a gente emocionalmente, o nosso sistema límbico do cérebro, mais sensível. E isso é muito bom, porque isso faz com que a gente reveja o que aconteceu, o que impactou de forma positiva para a gente, ou qual foi o desafio que deixou a gente um pouco triste, um pouco, às vezes, com não muita esperança, e faz com que a gente possa projetar alguma coisa para o ano que vem, uma coisa melhor, um jeito melhor de lidar com a situação. Não adianta a gente esperar que a situação vá melhorar se aqui dentro a gente não entender que a gente precisa ter um certo grau de flexibilidade, de resiliência para seguirmos em frente. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, uma alta num senhor com mais de 90 anos, são 99 anos, né? 99 anos. Puxa vida, é um presentão de Natal para todo mundo, para a família, para ele mesmo. Imagina que presente de Natal. Para nós que estamos lendo a notícia. Que tá aqui, pô. Puxa vida, é para comemorar. Ô, doutor, agora esse ano foi um ano que a gente conviveu dentro de casa, famílias e tal, e talvez a gente nem se abraçasse tanto, mas aí foi o ano que falaram, não pode abraçar. Aí talvez você fosse visitar seus pais, não dessem tanta importância ao abraço, ou não fosse com tanta frequência, mas depois que foi proibido, você prestou atenção o quanto aquilo podia fazer falta na sua vida, o quanto aquilo era importante para a sua vida. Dá para dizer que o ano de 2020, depois dessas proibições, fortaleceu os laços familiares? Fortaleceu, sim. É mais ou menos assim que funciona no cérebro. Se eu falo para você, ou para você que tem em casa, eu falo assim, ó, não pense num morango vermelho. Pronto, impossível você não pensar na fruta. Quando a gente fala, olha, não abrace, não pode sair, tome cuidado. O que acontece? Você cria um universo da sua cabeça mental que faz com que aquelas coisas que eram tão usuais, corriqueiras do dia a dia, muitas vezes a gente não dava bola, a gente passa a colocar uma lente de aumento muito grande e entender a importância disso para a nossa formação de vínculo, para o nosso bem-estar emocional. Quantas vezes um abraço do pai, da mãe, do namorado, da namorada, dos filhos, não faz tão bem para a gente não prestava atenção que era isso que fazia a diferença. E agora, mais do que nunca, a gente passa a dar um valor maior
para tudo isso. Doutor, vai chegar a vacina aí e aí talvez a gente volte à normalidade já em pouco tempo. Quanto tempo vai durar esse nosso sentimento de querer abraçar e ficar junto? Isso é eterno, isso não tem jeito. Nós somos seres sociáveis, então faz parte da gente o contato físico. A gente já começa aqui conversando. Se percebe, mesmo que a gente coloque máscara, a gente já conversa pelo olhar. Tem pessoas que sorriem pelo olhar, que ficam tristes pelo olhar e a comunicação, ela acaba sendo então potencializada com essas restrições. Então, quando as coisas mudarem, quando a gente puder novamente abraçar as pessoas, tocar nas pessoas, eu tenho certeza que a valorização disso, a valorização do ser humano vai ser muito maior. Doutor Fernando Gomes, Feliz Natal e muito obrigada por mais essa participação aqui na CNN. Mais uma vez, Feliz Natal para você e para todos que nos acompanham. E este foi mais um Correspondente Médico.